contexto que comprova que aceita. Uhum. Tem mais gente investindo em cripto do que no mercado de ações brasileiro. Perfeito. É simples. Então, assim, com certeza, boa parte, eu não tenho dado, mas pode ter certeza absoluta que é o mais jovem. Né? Então, assim, ele aceita isso, né? Ele aceita muito bem esse tipo de risco, de volatilidade, né? O problema que eu vejo mais no Brasil, que aí vai muito para educação, é entender que você ganha dinheiro no mercado financeiro com o tempo. Não é tentando adivinhar o tempo, mas é o tempo que você permanece no mercado investindo em ativos de primeira, né? Fala, galera do fundo do baú, seus FDBs, tudo bem? Hoje tô aqui mais uma vez com ele, Marcos Saravá. E aí, Marcão? Boa semana, Marcão? Bem melhor agora, hein? Muito obrigado pelo convite sempre, pela receptividade, pela audiência de todos. Lembre de seguir também as redes sociais do FDB, né? E de acompanhar também, sugerir novos temas. Esse é um tema relativamente novo no Brasil, né? Pode dizer que é um tema inédito que a gente vai tratar aqui hoje, né? Com essa pessoa, esse gestor tão querido aí por todos nós, né? E nós estamos nos especializando nisso, né, Marcão? Depois do fundo de cemitério, a gente vai agora trazendo coisa nova. Isso tá bom, hein? Só novidades, né? Só novidades. Vamos deixar ele se apresentar um pouquinho, porque a gente tem muita coisa para falar, tem muita novidade também para falar. Fala um pouquinho, Buena Vista. Buena Vista, pô. Obrigado aí pelo convite, cara. Achei o ambiente aqui chique pra caramba. Essa receptividade não tem igual, não. Obrigado mesmo. Um prazer estar aqui, bater um papo com vocês. São mega parceiro aí. Então eu fico muito feliz. Então, pô, eu aqui no mercado, tô no mercado desde 2000. Então entrei aí no auge da crise.com. Eu brinco que desde lá não sei que diabos é um mercado calmo, né? Difícil pra caramba. Mas é bom que a gente vai falar só sobre tecnologia aqui hoje, né? Opa, só para lembrar um pouco da crise.com, né? Vamos falar. Seu começo. Pelo menos o lado bom de falar tecnologia hoje, que nós estamos em 2024, 2022 eu só tomava porrada, né? Porque o mercado só caía. Pelo menos agora tá no momento positivo. Então tá bom, mas estou no mercado desde 2000 e sempre gostei muito dessa parte de gestão. A gente tava batendo esse papo agora há pouco. Acabei passando por muita coisa no mercado, desde a parte de assessoria, para clientes, mercado de tecnologia também. A gente teve algumas empresas que a gente vendeu aqui nos Estados Unidos também. E aí desde 2014 a gente aprofundou o mercado de ETFs, também aqui no Brasil e no mercado americano. E agora a gente está aí com a Buena Vista desde 2020, praticamente com a empresa, introduzindo o que a gente acha ser um modelo um pouco diferente para o investidor brasileiro. Então dá oportunidade para ele ter acesso aí a empresas que normalmente não tem nos fundos locais. Então a gente atua muito com VC, né, com fundos que também tem uma exposição um pouco mais para tecnologia, a gente vai falar o porquê, e também alguns ETFs aí diferenciados, que é uma indústria relativamente jovem ainda no Brasil. Pô, e isso é muito bom, Renatão, por quê? Porque a gente, né, gosta muito de VC, o pessoal que sabe nossa história, enfim, e você falou da questão de tech, né? E com certeza, geralmente quando a gente fala já desses nomes VC, Seed Money e vai para lá, se fala muito em tech, óbvio, sim, né? Se fala, acho que até pela velocidade. Tem outras formas também de atuação, mas realmente a essência do investidor de capital tem tech por trás. Como é que é isso? Tem uma razão para isso, tá? Isso aí é uma opinião um pouco nossa aqui que a gente vê. Se a gente pegar um contexto histórico realmente do mercado de capitais e das empresas, o que a gente está vivendo hoje com tecnologias, né? A gente não fala nem tecnologia mais, a gente fala de AI como um setor, blockchain como um setor, né? Digital wallets, né? Se você voltar, é algo novo. O Brasil, há 10 anos atrás, quantas contas você conseguia abrir em banco? Não. Quase nada. Hoje em dia, apertou um botãozinho lá, vai muito rápido. Então, essa evolução histórica que a gente teve de empresas mesmo, né? Claro, muito a partir do mercado americano, desde empresas industriais, empresas de utilities, empresas de energia, setor financeiro, que foi uma grande revolução lá atrás também. E agora a gente está vendo com tecnologia. Então, toda vez que a gente fala de VC, é meio que natural as pessoas já fazerem a correlação com tecnologia, porque é onde realmente está o maior crescimento, né? E infelizmente, quando a gente traz para a realidade brasileira de bolsa, por exemplo, é o que eu falo, pessoal, a bolsa só cai, o fluxo está baixo. E é um pouco disso, né? O pessoal hoje está preferindo investir muito mais, por exemplo, no mercado americano, que tem as melhores empresas, que estão crescendo mais, robustas, que estão nas principais teses. Então, mostra um pouco essa dinâmica, e o VC não podia ser diferente. Então, quando a gente fala de VC, normalmente o que a gente vê são empresas mais voltadas para casos de tecnologia mesmo. Boa. Vamos dar um passo atrás antes de falar da Buena Vista. Eu sempre falo assim,
Vamos recapitular esses Bora. 2 meses aí de experiência do Renatão, né? Desde 2000, né? É simples agora, a gente, começando agora. Quando a gente fica mais velho, né? O pessoal fala assim, não pode falar a idade quando começou, né? Não, pode, não tem Mas problema, já não. Não tem problema, não. Então Ele falou que o cabelo branco é só de agora, né? Não, Então- meu cabelo ficou branco de agora, isso é viu, impressionante. tá. Isso tá de agora e tá cada vez mais rápido o negócio. Não, isso daqui foi essa semana em São Paulo que deu esse cabelo branco Tá aí. por aí, viu? É. Da oferta. Mas vamos contar um pouquinho então, vai. 25 anos de experiência, né? Mas depois a gente tem que fazer uma festinha aí, né? 24 Então, anos, vai, 25 ano quando, que vem. quando Quando chega- bateu 25. quando fechou, bateu fechou. 25. Fala um pouquinho dessa história aí, das suas andanças, do que você já viu. E também, lógico, assim, momentos difíceis, momentos, né, mais tranquilos. E lógico, sempre relacionado um pouco à gestão, tecnologia, né? Não, sem Inclusive dúvida. hoje a gente está gravando esse podcast aqui, também um pouco relacionado à tecnologia. Nesse exato momento, as ações da Apple batendo recorde histórico, as suas ações fez alguns lançamentos. AI, né? E aí, de novo, colocou a palavra AI lá e tudo acontece, né? O da Apple até que mudou um pouco, porque ontem caiu. Né? As ações exato. chegaram a cair porque o pessoal interpretou que não teria muita Muita inovação. novidade, né? Mas de fato a Apple ela tem um contexto realmente de. Se você parar para ver, ela só lança algum produto ou tecnologia quando ela já está um pouco mais robusta. Sim. Né? Então que eu acho que foi assertivo o movimento, tá? Uhum. Deles não desenvolverem um AI próprio e fazer uma parceria com a OpenAI, porque o volume de dados que a Apple tem já dos seus usuários de telefone acoplado a uma tecnologia muito avançada, hoje é uma das principais como a da OpenAI, eu acho que faz todo sentido. E então, acho que é por aí. Mas pegando um pouco do que eu passei, putz, acabei passando por muita coisa. Eu me apaixonei pelo mercado em 2000, realmente, quando teve realmente a crise.com, pelas particularidades da crise. Eu falei, cara, que negócio interessante isso aqui, você começa a ver, né? Pra você parar pra ver, você começa a desenvolver alguma das estratégias que a gente usa hoje na gestora. Pensa só, a crise.com, ela nada mais foi do que um excesso voltado para a bolha da internet, né? Tinham ideias maravilhosas, só que não tinham tecnologia pronta. Eu costumo dizer o seguinte, falando de VC um pouco, né, de como a gente investe, não adianta nada você ter uma ideia maravilhosa, uma tecnologia de ponta, se o mercado todo não estiver já preparado para isso. Falo do metaverso, tá? Quando o pessoal falava de metaverso, a gente estava fora completamente, não fazia sentido falar de metaverso ainda. A gente acha que nem hoje faz muito sentido. Ainda não consegue ofertar, né? Não consigo oferecer. Hoje ninguém sabe nem dizer exatamente o que é um metaverso. Para mim, a gente tá no metaverso aqui. Estamos gravando online, as pessoas podem ver online. Uma mescla meio do físico com o digital, mas acho que tem muito para evoluir. AI já é outra ponta, né? Inteligência artificial, a gente já vê várias aplicações, sendo que a gente ainda acha que está no estágio inicial. Então, voltando para quando eu me apaixonei lá em 2000, tem uma coisa interessante, contou a história da Pets.com. Né, Pets.com era uma empresa que faliu, né, começou a crescer muito, que é uma ideia simples, né? Basicamente a Pets faz hoje isso, que era entregar coisas ligadas ao mundo animal em casa. Sim. Só que qual era o problema? Você ia esperar 2 semanas para chegar uma ração do teu cachorro, né? Não tem sistema de logística integrado, cloud inexistente, uma internet sem velocidade, você não conseguia fazer na mão, era só no computador, ou seja, não tinha todo o ecossistema pronto. Então isso era um pouco do exemplo. Eu falei, cara, esse negócio é interessante, acho que dá para você utilizar essas metodologias como investimento, né? Eu era analista, então fazia análise na parte de fundo de pensão de empresa privada naquela época. Fiquei nisso aí até 2008, quando acabei fundando uma empresa de assessoria de investimentos, que era o mais próximo que a gente conseguia fazer, né? A gente começou a fazer as coisas meio na mão. E aí, à época, aí a XP veio com a inovação no Brasil, que de fato foi, né? Que democratizou o investimento para todo 2008, mundo. Né? 2000, então, Belo momento. Sempre quando ele de 2000 para 2008. Sempre quando ele faz algum movimento é que vem uma crise por aí, né? E você sabe que a Buena... Vou falar mais uma. A Buena Analisou Vista... a crise 2000, depois... a crise 2000, tá tranquilo, agora deixa eu analisar aqui também. Você quer mais um ponto interessante? Vamos lá. A Buena Vista, pegando o gancho disso aí, a gente abriu o primeiro fundo com uma carteira administrada numa gestora que a gente comprou uma participação para depois fazer o spin-off e virar Buena Vista. Quando o Pascal, que é o nosso primeiro fundo, que era a carteira, virou fundo, foi dia 14 de junho de 2020. Tá? Não, só que pera. Isso é muito bom. Não é um momento bom, não. A alta toda de 2020 já tinha ficado. Tá, porque vai voltar, verdade. A alta, porque foi pós-pandemia, foi logo até quando a gente então, lançou. só um momento bom. Só um momento maneiro, só um momento legal. Cara, vou te dizer, os momentos meio assim, mas é bom que prepara pros desafios, né?
Mas aí voltando, então em 2008 a gente criou uma assessoria que foi muito grande, ficou a principal, era a maior da XP. Naquela época a gente chegou a ter 9 filiais, pra você ter ideia. Naquela época não tinha incentivo, hein, gente? Não tinha incentivo, tinha nada, tinha CRM, ninguém usava nada dessas coisas. Então a gente cresceu bastante e a gente acabou fazendo um deal com a própria Guide, que é parceira hoje, até hoje nossa, a gente foi sócio da Guide, acabou vendendo a participação na época da Fosan também. Nesse período que a gente estava na Guide foi que a gente construiu, virou sócio na verdade da gestora lá fora, que é a Recon Capital, que era muito relevante na parte de ETFs que fazem estratégia de cover call para pagar provento, né? Historicamente foi a primeira que lançou, foi o primeiro ETF de S&P de cover call, que é o XYLD. Depois lançaram o primeiro de Nasdaq, que é o QYLD, e a gente vendeu a operação para Mirai, né? Aí, maravilha, né? Seguimos o rumo até a gente virar sócio também da Genial Investimento, também sou mega parceiro. Bom que todo lugar que a gente passou, pode ter uma briga ou outra, o pessoal continua muito parceiro, né? Isso é legal mesmo. Isso é bacana. Isso é briga, mas é briga na bola, eu brinco assim, né? E aí a gente ficou sócio na Genial, onde de fato a gente acabou vendendo também a operação. A gente acabou ajudando eles a estruturar várias coisas lá. Foi aí que a gente decidiu realmente montar o que hoje é a Buena Vista, e estamos muito felizes. Acho que com o nível de tração que está tendo, a gente achou que ia ter uma dificuldade muito grande do pessoal entender como a gente trabalha, porque o brasileiro, acho que primeiro, ele tem um viés gigantesco com o Brasil, né? Eu escuto que investir em Petrobras é menos arriscado do que Microsoft, assim, é uma coisa... não entra na minha cabeça, mas é o viés local. E também entender que, tecnologias de ponta, empresas mais sofisticadas, acaba fazendo mais sentido você ter no teu portfólio do que só ficar muito concentrado no Brasil. Então foi uma história encurtada aí que eu passei, mas teve bastante coisa interessante. E, Renato, o bom que nesse longo tempo, né, a gente também gosta muito de trazer todo esse papo pro cliente final, né? Claro. Porque o mercado entende isso, entende aquilo. Pô, não, beleza, entendi o que você faz, enfim. Mas no final quem tem que olhar para isso é o cliente final. E também só de uns, talvez 3 anos para cá, que você tem mais esse olhar do cliente final para um tech mais robusto, vamos colocar assim. Até a entrada de jovens também no mercado financeiro através disso, né? Aí você vê também grandes bancos digitais que ajudaram também. Você saiu o Nubank, ajudou realmente. Muito. Né? E como essa relação da Buena Vista com o cliente final, a gente já foi lá, viu que tem a galera também, uma pegada jovem mesmo, a galera, uma pegada ali forte ali para poder tracionar. E como passar isso até para os grandes também institucionais que tem por trás, tudo. Como essa interação. Então, essa é uma interação que é muito educativa, tá? A gente chegou à conclusão, depois de um ano aí de Buena Vista, que a gente deveria investir muito no conteúdo educativo, para explicar o porquê que a gente faz, né? Por que aquilo faz sentido? Então a gente percebeu que depois que a gente começou a fazer isso, começou a mudar realmente essa dinâmica. Mesmo que a gente não atenda o investidor final, né? Vocês acabam fazendo isso muito melhor, a gente tem uma interação de educação. Às vezes a pessoa entra lá tirando uma dúvida, por que faz isso desse jeito, daquele jeito, né? Que basicamente o que a gente acaba fazendo, que eu acho que dá um contexto para o investidor, e por que o mais jovem entende mais fácil, né? O mais jovem, ele já nasceu com o celular na mão, né? Perfeito. Ele já nasceu online, o cara. Ele tem 7 anos. É a mesma coisa lá em casa. Se eu falar para ela que tinha que ficar esperando lá o negócio para passar na televisão comercial, eu falo, você é louco, né? Você tá maluco. Porque eu não posso ver o vídeo na hora que eu quero, né? Vezes 2 ainda, né? Vezes 2 ainda, não pode ser nem vezes 1, né? Então já entrou nesse mundo. Então quando a gente fala assim, por que a Buena Vista investe com a mentalidade onde a gente mistura, né? Eu falo muito, o que a gente faz? A gente pega o Value Investing, que é a metodologia aí emblemática, o pessoal usa muito Warren Buffett para falar, e usa metodologias de Venture Capital. E a gente mescla os dois. Porque a gente acha que os dois isolados não funcionam. Vou dar um exemplo. Microsoft a gente investe desde 2007. Eu escuto até hoje que Microsoft é cara. Até hoje. E eu entendo por quê. Porque o cara que é o analista tradicional, ele vai fazer um DCF, usar as metodologias. Isso aqui tá caro, não faz sentido esse nível, esse múltiplo de preço. A Nvidia é o case agora. A Nvidia foi um dos nossos principais cases desde 2017. Né? Então, assim, porque é difícil num contexto onde você faz o value investing, que você pega a empresa mais linear de crescimento, e querer jogar numa empresa que tem uma área, por exemplo, que é exponencial, por exemplo, como a AI agora. Aí você vai pro VC, onde você consegue mensurar isso de uma maneira melhor e trazer ao máximo num preço que você vai ter uma segurança na hora de investir na empresa. Mesma coisa o VC. Se você usa o VC isoladamente para fazer investimento em empresa, em bolsa, você pode cair numa armadilha que 2022 é a prova. 2022 foi uma crise sistêmica por conta do excesso do Covid, né? Aí os juros foram lá para cima, né, para segurar a inflação. Aí você pega aquele capital que estava
botando os valuations estratosféricos. Tiveram algumas coisas em 2021 que foram fora do padrão. E aí 2022 foi um banho de sangue. Né? Mas por quê? Porque as empresas estavam crescendo à base de muita dívida, sem necessariamente sequer saber quando vai dar resultado. Então isso é uma armadilha, por exemplo, do Venture Capital sozinho. Quando você mescla os dois, a gente acha que é matador. Você acaba entregando ao longo do tempo uma rentabilidade superior ao mercado. Tanto é que o nosso fundo de ações, o objetivo é bater o S&P e a Nasdaq. S&P e Nasdaq, e a gente bate os dois. Claro que ele oscila, ele tem uma volatilidade, mas no contexto, numa janela maior, ele acaba batendo os dois. E voltando para a relação com o investidor, o mais jovem entende isso de maneira muito mais fácil. Tá? Você acha que o mais jovem tá vendo... Aí você falou um negócio legal, né? Da oscilação e da volatilidade, né? A gente fala isso muito em fundo. Acaba que o mais jovem tá se acostumando também com a questão da volatilidade, porque antigamente, conservador eu sou conservador, você foi assessor, né? Você sabe disso. Primeira coisa, eu sou conservador e realmente, você tinha uma mexida em bolsa, era bem complicado, por históricos também, né? A gente também entende que a psicologia financeira fala, né? Pessoas passaram pela autoinflação, algo desse sentido, é diferente do cara que já começou ou ganhando em bolsa ou tendo característica de bolsa, vamos colocar assim, né? Você acha que essa volta também, até o mais jovem também entende mais? Como é que tá isso? Vou te dar num contexto que comprova que aceita. Uhum. Tem mais gente investindo em cripto do que no mercado de ações brasileiro. Perfeito. É simples. Então, assim, com certeza, boa parte eu não tenho dado, mas pode ter certeza absoluta que é o mais jovem. Né? Então, assim, ele aceita isso, né? Ele aceita muito bem esse tipo de risco, de volatilidade, né? O problema que eu vejo mais no Brasil, que aí vai muito para educação, é entender que você ganha dinheiro no mercado financeiro com o tempo. Não é tentando adivinhar o tempo, mas é o tempo que você permanece no mercado investindo em ativos de primeira, né? Eu costumo brincar, eu falo assim, se você está se divertindo no mercado, você não está ganhando dinheiro. Porque ganhar dinheiro no mercado é chato. É isso aí. É mais planejamento para saber o que vai comprar do que ficar lá mexendo todo dia, né? Não faz sentido. Então, quanto mais você mexe, mais você acaba atrapalhando o portfólio. E vocês sabem disso melhor. O cliente na ponta faz o quê? E aí? Vamos trocar? O que a gente faz? Não, cara, não tem que trocar. Não, mas não vai fazer nada. Não, já tá ali, já tá sendo feito ali, já tá tudo. Parece que não tem nem serviço, né? Mas você fala, parece pois que tá olhando nada. O fazer nada é o serviço, pô. Tô te segurando que tu não fazer besteira, né? Tá olhando nada. Ô, Renatão, vamos dar um passo atrás, até a gente tem uma pegada bem educacional aqui nesse podcast. E eu sei que a gente vai falar sobre ETFs, mas para colocar todo mundo na mesma página, o que é um ETF, né? Começando por aqui, primeiro conceito de... Legal, eu vou pegar FDB. um pouco da experiência também, que eu sei que tem gente aqui, nós três aqui passamos por muita coisa no mercado, que o pessoal vai entender um pouco. Vocês dois, né? Vocês são mais velhos. Você tá pior que a gente. Mas tirando a brincadeira, eu acho o seguinte, se você olhar o mercado americano, normalmente o que acontece no mercado americano vai acontecer no Brasil aí com difícil, 10, 20 anos, depende do produto. Então, assessoria financeira, mesma coisa. A gente começa agora a falar de FII. O cliente, opa, tem comissão, tem FII? É uma evolução, o mercado americano também foi isso. Se você voltar a fundos imobiliários, quem lembra aí 2012, quando começou a lançar fundo imobiliário para o cliente, que diabo é isso, fundo que eu negocio na bolsa? Hoje, praticamente um por dia. Uma indústria muito consolidada, produtos de primeira. Né? Debentures, a mesma coisa, lembra? 2015, 2016, não tinha para o investidor... pessoa física final. Não, você pegava, geral. Tinha que o banco emitia uma que é 1 milhão de entrada e... Então, por que eu voltei para antes de falar de ETF? Porque é a mesma evolução. O mercado de ETF, só que coisa maluca, o mercado de ETFs brasileiro tem 20 anos. O primeiro ETF foi o PIBB11, foi lançado com o Itaú, né, um conglomerado de bancos. Eu já li em livro isso daí. Então. Tem alguns, né? Eu falei com o Renato. O cara investiu quando tinha 20 anos de idade. Não, mentira, ele formou junto. Ele participou da galera. Não, eu lembro que tinha aqueles... Distribuiu. Tinha aqueles stand da bolsa, né? A bolsa vai até você. Mas era. A gente ia lá com o PIB11. O PIBB11 ele foi criado para democratizar, para trazer a galera para bolsa. O cara não sabia o que ia comprar, compra o PIBB11 que é meio que o IBOV lá, tá legal. Então tem 20 anos. Para você, é uma indústria relativamente antiga, né? Assim, pro contexto brasileiro. Mas em ETFs mesmo, de maturidade, é muito, muito imaturo ainda. Você pega não tem, deve ter 100 e poucos ETFs, ainda é muito pequeno. O volume inteiro de ETFs são 42, 43 bilhões contra mercado trilionário de dólar nos Estados Unidos, milhares e milhares de ETFs, né? Então, assim, por que eu tô chegando nisso? A gente acredita realmente que a gente está no início
da curva J aqui no mercado de ETFs, sim. né? O que a gente acredita. Então, o que é o ETF? Assim, por que faz sentido para o investidor? ETF, como o nome diz, né? A sigla é Exchange Traded Fund, é um fundo negociado em bolsa, puro. E o que um fundo negociado em bolsa pode ser bom para o cliente? Primeiro, por ser negociado em bolsa, ele tem liquidez, então você liquida ele igual um ativo na bolsa, então ele tem muita liquidez. Segundo, ele é transparente, porque todo ETF você tem que mostrar o que ele tem na sua cesta, porque ele tem que seguir um índice de referência. Sim. Então ele é super transparente nesse sentido. Ele é fiscalmente também muito eficiente. Então tem ETF de renda fixa, por exemplo, que não tem come cota. Você já tem a tributação mínima de cara de 15% e não de 22,5% decrescente. Então ele é um produto que ele vem muito para democratizar. E outra que ele tem um leque gigantesco de opções. Vou dar um exemplo aqui, a gente está falando de tecnologia, né? As gestores também podem usar ETFs. Imagina que eu quero comprar uma empresa de biotecnologia. Pô, se eu não tenho um analista ou não quero correr o risco de uma ação individual, eu tenho ETFs vários de biotecnologia, que só compram o setor de biotecnologia. Então, pô, você compra lá aquele ETF, você pegou a cesta, barato, transparente, liquida a qualquer hora, sem uma exposição individual. Olha que coisa interessante. Então, é um produto que veio para democratizar e complementar a indústria brasileira. Ele não veio para matar a indústria de fundos. O pessoal briga, a indústria ativa versus passiva. Eu não concordo com essa discussão, acho que ela não tem fundamento nenhum, porque eu acho que complementam totalmente. Sim. Tem uma finalidade e outro tem outra finalidade. É até bom você explicar, você falou da indústria ativa versus passiva, né? Por que tem essa visão do ETF passivo, né? E os fundos ativos a gente teve vários gestores aqui, né? E não é bem tão passivo assim, né? É que assim... Quem faz a gestão não é tão bem passivo assim, né? É que a palavra certa não seria passivo, né? Seria indexado. Você está ligado a um índice. Alguma coisa. Né? Você está conectado àquele índice, você pode fazer algumas coisas para deixar ele mais eficiente, robusto, então o investidor mais robusto também. É que no Brasil, até hoje, você só pode ter ETFs que sigam um índice, o considerado passivo. Por exemplo, a indústria americana ela é muito mais madura. Você tem ETFs chamados self-index, ele não precisa de um índice, é gestão ativa mesmo. Ele tem a política de investimento como qualquer fundo e a única coisa que ele é negociado em bolsa com liquidez. Isso é uma outra evolução que eu acho que a gente vai chegar lá. Aí ele trava a precificação mesmo, ele mesmo faz a precificação dele, ele faz a precificação e manda lá. A cota é em tempo real lá e atualiza, né? A cota de um ETF hoje, apesar de você ter um mercado secundário, a gente pode discutir um pouquinho mais técnico, mas ele é baseado na cota de fechamento sempre também, tá? Só que é que se você tem um secundário onde as pessoas compram e vendem, tá? Então, esse é um mercado que quando você compara, por exemplo, com a indústria ativa, a indústria ativa nada mais é do que a indústria de fundos normal. O debate ele existe, principalmente vindo dos Estados Unidos, porque vamos pegar o mercado de ações só para facilitar o exercício, né? É muito difícil bater o SP500, porque é um índice de extrema qualidade, né? Então, assim, por isso que existe a briga. Para que eu vou comprar um fundo que o cara sabe lá se ele vai bater o S&P? Indexado S&P, eu tenho um S&P lá. Entendeu? Então existe esse fundamento. Mas eu acho que não é por aí, porque tem um cliente que fala, cara, eu acredito na cabeça daquela equipe de investimentos, eu acho que o que ele está fazendo tem sentido, eu posso ganhar mais nessa estratégia ativa. Ou não quero me preocupar com isso não. Vou botar lá no S&P, não quero nem saber, só vou comprar. Compra lá ETF de S&P. E por aí vai. Ou você pega como os nossos ETFs que pagam dividendos. Tem estratégia específica, cara, eu quero meu dividendo, que é muito legal. Para que eu vou escolher 1, 2, 3, 4, 5 empresas... Não tenho tempo para acompanhar, não sei se está certo. Se eu posso ter uma cesta muito boa e ainda ganhar meu dividendo todo mês, entendeu? Então vai muito nessa linha. Só para reforçar aqui, eu vou fazer várias perguntas educacionais, né? Qual que é um volume de negociação? Por exemplo, eu quero entrar com 100 mil reais, né? 10 mil reais. Consigo negociar hoje? Quais são os principais? Tem alguns mais conhecidos, outros menos negociados. Então acho que essa é a primeira pergunta em relação a então, essa é uma pergunta muito boa, porque isso vou pegar o paralelo de fundo imobiliário. No mesmo contexto, só para complementar. Se você puder falar um pouquinho também sobre liquidação, né? Da mesma de ação. Então, você recebe no mesmo período, né? Isso, quando você vende, né? Você vendeu isso. D2 hoje, né? Em 2 dias recebe. Só pegando esse contexto da liquidez, que é muito importante, e volume, né? O ETF, ele tem uma coisa muito legal, que, por exemplo, o fundo imobiliário ou um FIP que é negociado em bolsa não tem. Quando você compra um fundo imobiliário, o problema que você pode ter é a liquidez dele. Se não tiver uma contraparte lá, você olha lá na pedra e aí, o que você faz? Pode distorcer muito o preço. Né? Porque você tem uma operação, já sobe o preço desse preço.
Então, aí, porque não tem o chamado formador de mercado. O mercado de ETF existe a figura do formador de mercado, que é fundamental. Eu digo que é uma das peças quase mais importantes dentro dessa estrutura, né? Então, o formador de mercado ele tem 2 objetivos. Fazer com que o preço do ETF não descole do índice de referência no secundário, porque imagina que eu estou comprando um valor, você querendo vender outro. Se o formador não entra, pode distorcer o preço. Então, é muito importante nesse sentido. O segundo é dar liquidez. É evitar que você tenha o problema da contraparte. Né? Então, no ETF, liquidez e volume são coisas diferentes. Quando você fala, qual o volume daquele fundo imobiliário? Aí é importante. Sim. No ETF, não. Por quê? O volume é quanto está sendo negociado no dia. Só que a liquidez, que é o principal que o investidor quer saber, se ele pode dar uma ordem gigantesca para comprar ou para sair, é baseado no formador de mercado. Sempre a liquidez de um ETF é baseado no ativo subjacente. O que é isso? Tá bom. Se eu tenho um ETF de S&P, o problema da liquidez dele é o S&P, então não tem problema nenhum. Você pode ter alguns ETFs de renda fixa que podem realmente ter um problema. Por exemplo, um ETF de crédito privado já não é um mercado, principalmente no Brasil, tão líquido, tá? Então sempre separar o liquidez de volume, porque o investidor entende, eu sei que se é um ETF ligado ao S&P, ligado à Nasdaq, até o Ibovespa, cara, não tem o problema de dar ordem de compra e venda, porque o formador executa lá sem problema nenhum, tá? Boa. Excelente. Então, em resumo, só para colocar um ponto final nesse assunto, todo ETF tem um formador de mercado por trás, mas os fundos, por exemplo, no imobiliário, não necessariamente, né? Na verdade não tem, né? Porque é mais a contraparte, né? Aí depende, eu ter o comprador e o vendedor, né? Casando a operação na bolsa, né? Aí pode ter uma distorção de preço. Então, ativos com pouco volume pode acontecer isso. Por exemplo, small caps. Qual para o Small Caps Brasil, né? O problema de... Acho que eu já ouvi falar. Já, né? Só pra saber. Então, small cap no Brasil tem esse problema, que tem algumas ações que não tem volume. Aí você não tem um formador de mercado, né? Sim. Aí é difícil você casar a operação. É isso. Então, no ETF não acontece isso. Que é uma outra vantagem do produto também. Eu consigo no ETF, Renato, ter qualquer índice. Como é que é isso? Como é que... até como você falou que no Brasil você precisa ter um índice de referência, enfim. Como que é para regularizar isso? Vocês têm também visão lá fora também. Como é para poder passar isso em CVM, toda essa parte burocrática, né? Que é gostosa, é gostosinha, né? Nossa. Eu te falo, mas a gente teve uma dor de cabeça boa quando então, já pode contar. Pode contar aí. Isso é uma matéria... Eu vou falar isso daqui. Esse é bem legal. Então, assim, quando você fala de um ETF... Você não, vou fazer um ETF, mas você precisa de um índice, né? Claro, sim. Então, você precisa do índice. Então, no Brasil, Ibovespa é um índice. Então, você pode construir um ETF de Ibovespa. S&P é um índice. Você pode chegar lá na S&P Global, que a S&P Global é uma empresa de dados, provê índices, um monte de coisa. Fala, quero fazer um ETF de S&P. Ele vai te cobrar uma taxa para você referenciar o seu ETF. E aí vai, né? De vários negócios. O que a gente fez? Nós fomos um bicho meio maluco o negócio. A gente chegou e falou, a gente já tem um produto lá nos Estados Unidos, só que lá ele é self-index, não tem índice. Né? Vocês montaram. A gente montou, né? Então o que a gente fez? Chegou o CVM, a gente quer trazer para o Brasil esse produto que paga dividendos. É um produto que compra as 500 empresas do SP500, tá? E faz estratégias de opção para pagar um provento mais elevado. A gente paga em média 1% ao mês dolarizado. Então é um baita produto. Tá com o pessoal agora que perguntou, não, quando eu vi esse produto eu achei que era mentira. Mas não, já existe lá nos Estados Unidos, tem vários, né, nessa categoria. Então a gente chegou para a CVM-BT e falou, queremos lançar. O pessoal falou, cara, queremos muito esse produto aqui, porque vai ajudar muito a ter mais opções de produto no Brasil, porque a própria B3 e a CVM querem incentivar o mercado de ETFs. Então, ETF de dividendos, é muito legal. Hoje a gente vai ter 4 ETFs de dividendos. É pouquinho, mas já vamos ter 4. De outubro para cá, quando o Nubank lançou o primeiro. Então é bem legal. Então a gente falou, queremos lançar. Maravilha. Só que você tem um problema. Seu ETF lá fora é self-index. Você não pode ter um ETF no Brasil que não tem um índice. Vamos resolver esse problema. A gente foi lá, os Estados Unidos é um mercado que você tem de tudo que você pode fazer. Lá existe uma coisa que é o agente de cálculo. O cara só é contratado para calcular aquilo para você. Que ele faz o índice. O índice é nosso para você. Não, o índice é nosso, ele só calcula. Tá. Como um agente oficial. Entendi. Então o índice é nosso, proprietário da gestora lá de fora. A gente pegou, calcula pra gente, roda ele pra gente e é exclusivo. Ninguém pode usar. Tá bom. Só a gente pode ter esse ETF baseado nesse índice. E a CVM-BT, tá resolvido o problema do índice. Aí você tem um outro problema, que é no Brasil, os ETFs não podem ter estrutura de opção dentro do ETF. Você não pode comprar opção e vender opção diretamente. Vamos resolver esse problema. Como que a gente resolveu?
o nosso ETF brasileiro, o SPY 11, ele compra, para seguir o índice, que a gente tem que seguir, ele compra o ETF lá fora e zera o custo lá fora. Eu te dou exatamente a mesma exposição, sem ter opções dentro da estrutura diretamente. Então a gente conseguiu, o cara falou, cara, tá redondinho, você não tem opção direta, você tá comprado no ETF lá fora seguindo o índice. Então foi legal, 7 meses trabalhando isso aí, né? Parece simples, mas foi uma dor de cabeça. Então foi uma construção super legal. Então assim, para hoje, quem quer construir um ETF, fazer alguma coisa desse tipo, consegue estruturar no índice. Por exemplo, o do NDIV do Nubank, que lançou em outubro, né? Ele criou uma metodologia para comprar o que eles julgam de empresas melhores pagadoras de dividendos no Brasil, e quem fez o índice para o Nubank foi a B3. A B3 também tem a área de índices lá. Então ela foi lá e construiu aquele índice para aquele ETF. Ela que fez o cálculo. Ela que fez, mas ela é provedora também. Ela que era. Ela que é provedora também do índice. Meu Deus. Mas é um mercado bem assim. Nos Estados Unidos é um mercado gigantesco o mercado de índice, né? Aqui ainda tá começando. E ela some logo, tá bom, né? Tá certo. Por aí. Esse educacional. E você falou um pouquinho, já entrando agora na Buena Vista mesmo, de todos os ETFs que vocês têm, tá? Passa um pouquinho por eles. Né, e da equipe que tá ali por trás aí, da loucura que vocês têm aí, que eu sei que é a loucura aí diária. É uma loucura boa, né? Vou pela equipe primeiro, que eu acho que eu sempre falo pro investidor, o principal ponto para tomar decisão, se vai investir na gestora, que eu recebi uma pergunta hoje, foi engraçada, mas eu vi aqui que a gestora é nova. Eu falei assim, o CNPJ é novo, mas o conjunto de CPFs é velho, Nossa, entendeu? Bem, né? Tá interessante. Fazer o cálculo ali. Então, que é o que vale, né? Porque a empresa é baseada no CPF, né? Mas tirando esse ponto, assim, é uma equipe que a gente tá junto desde 2008, né? Que foi desde a primeira criação, os principais sócios aí, a gente tá junto desde 2008, então é uma equipe que a gente já trabalha há bastante tempo. Imagina o tanto de coisa boa e ruim que já passou. Então é uma equipe muito experiente, né? Então pode ficar tranquilo nesse sentido. E aí, a segunda pergunta foi... Dos ETFs. Tá, dos ETFs, né? Então, baseado na nossa experiência que a gente teve em 2014, 2016, né, a gente até lançou um ETF, outro ETF lá nos Estados Unidos, que buscava empresas da América Latina que pagavam proventos, era bem legal. Mas foi no bolo lá da Mirai, né? Da Mirai, né? Mas ok, faz parte da vida de negócios, né? E o que a gente fez? A gente sempre quis entrar forte no mercado de ETFs brasileiro, só que a gente nunca viu o momento. Lembra que a gente falou no início do que a gente estava falando? Não podia descolar, né? Do você fazer o negócio e ainda não ter a capacidade de distribuir, de certa forma. Isso, não adianta eu criar um ETF na época que a gente queria, sendo que o mercado não está pronto. Não sabe nem o que é isso. O mercado de distribuição não está pronto, o investidor não está pronto. Cara, você vai lançar às vezes um mega produto, mas o mercado não está pronto. Então a gente segurou. E eu acho que a gente deu sorte, assim, sendo bem honesto, de pegar um momento que o mercado está começando a falar mais de ETF, entendeu? Vindo com grandes instituições lançando produto também diferenciado, então pra gente é bem legal. Então esse é um momento que a gente acha que realmente vai começar a deslanchar. A gente tá muito feliz, assim, superou todas as nossas expectativas o crescimento do SPY 11. A gente achou que ia demorar muito para ter bastante negociação, bastante entrada de cliente. Estamos passando 3.500 cotistas, assim, 6 meses. Para ETF é muita coisa. É bem relevante, até por uma gestora independente pequena, né? Quando você compara um Nubank, um Itaú, sim. Que é... Tem distribuição, né? Forte. São grandes conglomerados aí. Então a gente está muito animado nisso. Então, só que qual que é o nosso objetivo como instituição, como gestora? É lançar ETFs diferenciados. Porque você tem muito ETF temático, de Bovespa, de Biotech, de não sei o quê. A gente acha que já tem players muito consolidados que já estão muito à frente nessa disputa. E a gente acredita que pode ser um diferencial fazer o que a gente faz, por exemplo, com o SPY 11, que não é fácil replicar uma estratégia que a gente fez, né? Vindo com o nosso novo produto aí que a gente está lançando também, que é o K11, que é o irmão do SPY 11, né, que a gente brinca, que sai o S&P e entra a Nasdaq, que é mais um produto diferenciado pagando provento e por aí vai. Aí a gente vai numa esteira de lançamento desse tipo de produto. E o bom do ETF, né, porque ele é negociado em bolsa, enfim, e você pode comprar um, né? Você pode comprar um, é isso aí. Isso é mega democrático. É interessante demais, né? Muito. Você pega ETFs, tem ETFs com cota de R$10, de R$50, de R$100, pô. R$100 é muito pouco para o investidor ter essa diversificação, é bem legal. E isso, para botar um pouquinho a carteira, é bem educacional, hein, Marcos? Aproveita o momento aqui para fazer um resumo do SPY 11 para quem não conhece, que é o ETF que já está aberto, né?
Tá. E então esse é o momento É o mais que deu trabalho. educacional, É o que né? deu trabalho. É o que deu trabalho. É o que deu Putz, trabalho. meu amigo, deu trabalho pra caramba. Operacional, tudo vocês imaginam. Mas o Spy 11 foi muito legal o trabalho que deu, acho que pra lançar. Foi legal que a gente conseguiu aprovar. Foi um marco essa aprovação. E a gente lançou ele dia 14 de novembro de 2023. Então tem Sim. um pouco mais aí de 6 meses. E tá tracionando bastante. Tá quase atingindo 50 milhões. Tá bem rápido aqui o crescimento dele. Como eu falei, e o que a gente fez nesse produto, né? A gente basicamente trouxe o produto americano que a gente já tem lá nos Estados Unidos. E lá ele foi um sucesso muito grande, porque lá você tem uma categoria que é a de covered call, né? Que são ETFs que usam de opções para pagar proventos, que é consolidada. Estou falando de 100 bi de dólares, só a categoria, né? É muita coisa, né? Então, assim, você tem vários concorrentes. E a gente acabou sendo eleito como o melhor em termos de rentabilidade e o melhor em consistência e o dividendo mais elevado. Então, isso com o JP Morgan, com a própria Mirai, com casas de primeiro. Então, pra gente é bem legal. Então, o produto lá saiu de 7 milhões de dólares para 1,4 bi em um ano muito rápido. E aí foi a oportunidade que a gente viu realmente trazer para cá. Pô, se ele tem qualidade para o americano, imagina aqui para o brasileiro. Então o que a gente faz? A gente compra as 500 empresas do SP500, né? Então você está exposto aí a comprar das melhores empresas do mundo, o melhor índice do mundo aí, de consenso que o pessoal gosta. Paralelo a isso, a gente usa de estratégias com opções que, por incrível que pareça, o brasileiro ainda acha que a opção é um bicho de especulativo e não é. Ele é muito utilizado para proteção, para hedge, né? E compõe bem na carteira quando você quer diminuir risco, para pagamento de dividendos. Então, o nosso objetivo com o SPY 11, o objetivo principal é pagamento de proventos. O segundo objetivo é capturar ao máximo a rentabilidade do SP500. Uhum. Eu brinco assim, se o cliente quer comprar o SP500, só o SP500, você tem ETF para isso. Você tem o do Itaú, o SPX11, você tem o IVVB11, que é muito famoso da BlackRock. É sempre puro, você tá lá. Você quer um produto que paga um baita provento, aí pode vir pro SPY 11. Porque a gente vai capturar ao máximo a rentabilidade do S&P e ainda vai te pagar, que é o que a gente paga em média hoje, 1% ao mês. Tá até um pouco acima disso, desde que a gente lançou o fundo. Então você acaba tendo um produto que paga um baita dividendo, dolarizado, então você tem a proteção cambial e que segue as melhores empresas do mundo. Então assim, putz, é realmente um baita produto. E o legal é que, assim, pensando no brasileiro, quem comprou para a cota hoje estava 109, alguma coisa assim. Quem comprou, por exemplo, a 100, o dividend yield proporcional dele é muito superior a 1%, porque o dividendo é pago sobre a cota. Sim. Então isso é legal de você ter um ativo com boa previsibilidade de rentabilidade, né? Você sabe que vai aumentando a cota, claro. Que vai aumentando a cota. Então, assim, é um produto que está tendo muito sucesso por conta dessas particularidades. Boa. Esse aqui a gente está falando de B3, né? Então, mas B3. quem tiver conta lá fora também pode acessar o mesmo produto. Pode, mas tem alguns diferenciais, né? De novo, né? Estamos falando da mesma casa lá, né? Estruturas separadas, mas é o seguinte, se o brasileiro compra o SPY lá fora, ele tem um problema fiscal, né? Não é um problema, mas um imposto a mais a ser pago. Sim. Então, se o brasileiro comprou o SPY lá, ele tem o chamado 30% de tax withhold, né? Qualquer produto de dividendo lá para o brasileiro tem esse dividendo de 30% por conta do acordo do FATCA. Se o brasileiro compra o nosso SPY 11 aqui pela B3, ele não tem 30% de tax withhold. Ele só paga 15% na fonte, já recolhido pelo administrador. Então ele tem uma vantagem fiscal muito maior. Então respondendo, é melhor ele comprar no Brasil pela B3 do que comprar lá. Ele vai ganhar mais dinheiro, né? Por conta da eficiência fiscal. E falando de distribuição, Renatão, você que já passou pelos pontos de distribuição, isso é legal. Isso é bom porque quando você tem, de certa forma, um produto novo, né, e de categoria, né, a gente passou por vários produtos, viu aí, acho que os últimos 10, 15 anos tiveram vários produtos novos, né? Sim, muita coisa. Era bem pobre, acho que de produto, depois vários, né, lançaram e depois até demonizados, COI, vários produtos novos a gente foi passando e olhando a questão de distribuição, né, você pensa que o ETF, né, principalmente para os agentes de comerciais, né? Você fala assessores e gerentes, enfim, ele compõe ali uma carteira que ajuda a questão de serviço também ficar muito mais em evidência, porque ele acaba trazendo, de certa forma, não só uma previsibilidade, mas de uma tranquilidade, mas algo mais estável para a carteira do que aquela loucura, você tem que ver vários fundos e várias coisas para alocar. Você consegue já fazer isso com o cliente e trazer um pouco mais de psicologia, mais comportamental, que a gente gosta muito de falar aqui, para o seu cliente final, né? Pô, acho que isso também vai ajudar muito nessa cultura. Eu vou comprovar na prática o que eu vi de um assessor que estava alocando. Ele falou, cara, o teu ETF de dividendo ele é tão legal,
para minha carteira de dividendo aqui, botou um percentual lá, porque exatamente o que você falou, pô, ao invés de eu montar uma cesta com empresas brasileiras que vão pagar dividendos, que querendo ou não, é diferente a qualidade e previsibilidade do crescimento de empresas americanas do S&P a empresas brasileiras, né? A gente tem que ter o preço, ok, você pode discutir uma coisa ou outra, mas a previsibilidade é outra. Seremos honestos. Temos que ser. E sem contar que se você pegar o dividend yield de um composto de empresas brasileiras, é muito menor do que 12% ao ano, de 1% ao mês. Então ele falou, cara, ao invés de eu ter toda essa trabalheira para montar essa cesta, para selecionar essas empresas e ficar trocando, cara, teu ETF aqui já casa, já compõe bem. Então ele dá essa tranquilidade. A mesma coisa no outro sentido. Imagina que você queira montar uma carteira de empresas americanas para o teu cliente. Ao invés de você ficar, putz, eu vou ficar me preocupando qual empresa eu vou selecionar, você tem um Nasdaq da vida. Entendeu? Você tem lá inúmeros ETFs com exposição a uma cesta variada de acordo com o tema que você quer, americano, por exemplo, entendeu? Então acaba ajudando muito o assessor no dia a dia, com essa eficiência. É um caminho comportamental, né, do cliente ali, que você, vai dando dividendo, vai devagarzinho mostrando para ele e até explicando mesmo o que aquele ETF é composto, né? Acho que exato, e sinceramente eu acho que é um caminho sem volta, porque quem está começando a ter essa experiência com o ETF fala, cara, realmente é uma coisa que dá uma tranquilidade e agiliza muito o operacional com o cliente. Só uma curiosidade, quando você fala de dividendo, você devolve pro cotista todo o dividendo, qualquer dividendo, ou só a parte dessa covered call, enfim, dessa a gente, renda? No caso do SPY11, a gente usa os dois. A gente usa tudo que a gente gera de prêmio com a estratégia de opções do covered call, mais o dividendo do SP500, que é fantástico. É 1,5 ao ano. Tudo isso. O da Nasdaq é pior. Sabe quanto o da Nasdaq hoje está em 0,30. Olha isso, hein? Está em 0,30 ao ano. Por semana, é isso? Não, por ano. Por ano. É por ano. Então a gente usa dos dois, tá? E aí tem meses que a gente gera até muito mais dividendo do que 1%, a gente deixa isso provisionado. Então a gente usa uma estratégia para dar aquela também, eu gosto muito de falar previsibilidade, eu falo várias vezes, no dividendo, porque ele sabe que ele vai ter aquele em torno de 1%. Para ter ideia, o nosso índice vai desde 2006, o pior dividendo pago desde 2006 foi 0,98. Então assim, é muito perene. Muito reloginho, né? É muito reloginho. Então ele dá essa... Porque a gente fala, poxa, eu sei que eu tô tranquilo, eu tô recebendo esse provento e ainda tem um ativo de primeira que eu tô comprado. E para essa estratégia de opções, você vê alguma diferença ou a expectativa também no QQQI11 vai ser essa ordem de grandeza? É mais interessante, né? O que a gente chama de QI11, né? Para facilitar. QI11. É QQQI11, mas fica QQQ, que vai ficar aqui até amanhã, né? QI11. Mas o QI11 para facilitar. QI11, gostei. É porque por que ele é QQ? É o mesmo nome do ETF lá fora. E o QQQ é um famoso ETF de Nasdaq. Então já é muito conhecido. Quando você fala QQQ, você já sabe que é Nasdaq, né? Então é por isso. Mas para falar realmente é dureza. Trinca de QI11. Se parar para ver, isso aí, vamos ser honestos. Os códigos e nome de ETF é um terror, né? Não é. Porque primeiro que o nome parece uma frase inteira e a sigla também é um show de horrores com número ainda, 11 ainda, né? Muito ruim, mas enfim. Mas bem jovial, né? Agora tudo é... Agora, pô, né? Mas pegando o gancho, a Nasdaq historicamente tem 25% a mais de volatilidade do que o S&P. E as opções, quanto mais volatilidade você captura mais prêmio. Então, no caso do QI11, o nosso objetivo como gestor é pagar 1,16 ao mês. E inclusive a gente tá pagando até mais no ETF lá fora, que tá em 1,19, tá? Então, você tem uma exposição boa à Nasdaq, que cá entre nós, na minha humilde visão, eu acho o melhor índice do mundo, por ter um viés mais de tecnologia, e ainda tem um dividendo super elevado em qualquer mercado do mundo, né? Você tem um dividendo na ordem de 1,16 ao mês é muita coisa, com a proteção do dólar. Mas esse ponto que você falou, eu gostei. Você falou da minha humilde visão. Pode ser a polêmica, né? Nós falamos o negócio da polêmica. Mas você fala pela perenidade que ela vai ter. Você acha que ganha do S&P? Ou porque o S&P também pode absorver essas empresas depois? É que é diferente, né? Cada índice ele é construído de uma maneira, né? O S&P ele tem uma metodologia própria que usa as 500, na verdade mais 500 e poucas empresas aí, no mercado americano. Então você tem desde empresas de tecnologia que estão inclusive na Nasdaq, só que você tem uma diversificação de número de empresas e de número de setores. Então, em tese, ele é um pouco mais conservador. Quando você vai para a Nasdaq, nós 101 empresas que são negociadas na bolsa eletrônica da Nasdaq,
né? São todas não financeiras, isso é interessante, porque instituição financeira não tende a ter um crescimento mais elevado, e são empresas que podem ser globais, desde que sejam negociadas na Nasdaq. Entendi. Então, por ser até primeiro mais concentrado em número de empresas e segundo por setor, que tech representa quase 60% do índice, é natural que você tenha uma rentabilidade bem maior do que o S&P numa janela estendida, só que ele tem mais volatilidade. Então, assim, eu acho que para o investidor você pode fazer uma mescla, né? De acordo com o perfil. Eu sou mais o pezão no acelerador, entendeu? O Brasil quer fazer agora, Mubadala. É sério, Rio de Janeiro aí. Vocês ficam falando? Agora vai. Agora vai. E você falou um pouquinho da expectativa do novo. Como é que estão os preparativos para isso? Correria? Tá grande, correria tá grande, estamos falando com instituição, com assessor, o pessoal tem gostado muito, né? A gente está no período aí da oferta, obviamente a gente tem todos os disclaimers aí que a gente tem que falar, então é tudo que está, obviamente, no material publicitário que a gente está falando aqui, então não tem estresse nenhum, mas uma trabalheira grande para falar para o pessoal que está aí. O legal é que, voltando para a categoria de ETFs de dividendos, é que hoje a gente tem o do Nubank, que é o NDV11 Brasil, a gente tem o SPY11, que é o nosso do SP500, a gente tem agora, hoje, primeiro dia de negociação aí do DIVD11, que é o do Itaú, baseado no IDIV. Então também empresas brasileiras pagando proventos. E agora a gente vai ter o QI11, que eu tô querendo dizer, já são 4 ETFs de dividendo para dar essa oportunidade de diversificação como o cliente quiser. Tem o cara que vai gostar mais de Brasil, tem o do Nubank que é um pouquinho mais concentrado, o DIVD11 um pouquinho mais pulverizado, Brasil, não, quero os Estados Unidos, ele vai conseguir fazer um mix aí de portfólio bem legal. Mas você já falou que não, mas eu vou tentar arrancar uma palavra sim aqui, né? Opa! Você vai perguntando, ele vai falando assim, não, mais ou menos. Mas você consegue ver em algum momento de que, pelo menos no Brasil, né, nos Estados Unidos, acho que tem sua dinâmica, de haver essa substituição do brasileiro começar a usar mais os ETFs em detrimento das posições de fundos, principalmente passivos, né? Por exemplo, pegar o IDIV do Itaú. Pô, você tá... Eu não sei as taxas de administração, mas provavelmente deve ser uma taxa de administração maior do que... Posso errar, eu acho que é meio, tá? 0,5 de taxa de administração. Mas vamos pegar uma média, né? Talvez taxas de administração usualmente são maiores do que as taxas dos ETFs, né? Então, pelo menos com mais educação, mais conhecimento, se você for alocar em mesmo produto, você vai competir com um menor custo, né? Sim. Então, como é que você vê isso ao longo do tempo, né? O investidor tendo conhecimento, educação para escolher os ETFs também. Né? Eu acho que vai ser muito parecido com a indústria americana. Desde 2022 os ETFs têm mais entrada do que fundos tradicionais, mas a indústria de fundos é gigantesca ainda. Então, você vai ter aquelas duas opções. Eu acho que não vai ter espaço para as ineficiências que a gente tem hoje na indústria de fundos. Por exemplo, você vai em banco, tem fundo de Vale, pelo amor de Deus, né? Fundo de Petrobras, o fundo só compra Vale e cobra 2,5%. Pô, e tem bilhões de reais no negócio dele. E tem gente que não sai, filho. Eu sei. Não sai nem a pau. Mas não sai por desconhecimento. É o grande problema, né? Então, eu acho que esse espaço de ineficiência pode ter certeza que o ETF vai matar com gosto, né? Só que aqueles produtos que tem uma gestão mais sofisticada, mais trabalhada, que busca uma estratégia específica, muitas vezes isso não vai estar disponível no ETF, então eu acho que complementa. Mas eu acho que vai chegar no estágio que o inflow, né, a entrada para ETF vai ser maior do que fundo. Acho que leva um tempo ainda, mas eu acho que a gente chega lá. Boa. Mas a gente também pode entender gestoras ativas também trabalhando com equipes de ETF também, né? Acho que tem algumas... Você sabe o que está acontecendo muito nos Estados Unidos hoje? Anos à frente, né? Tem muitos fundos que estão transformando a estrutura de fundo em ETF, porque já é mais avançada a regulação lá, né? Então tem gente fazendo isso. Forma seu próprio índice, seu próprio índice. Ou pega o próprio fundo, o cara tem um fundo ativo que ele transformou em ETF. É o mesmo produto. Então acho que acaba na verdade, se organizando. Você falou, tira as ineficiências e se organiza. De novo, você lembra que os principais gestores, os caras vão conseguir trabalhar isso de uma forma ligando ao mercado de VC. Há 10 anos atrás, você abriu uma conta em banco, era uma trabalheira, demorava semanas e os caras te cobravam tudo quanto é taxa imaginável. Hoje você tem conta de graça, não precisa... Em agência, não tem nem agência, não tem nada. Matou uma série de ineficiências aí no caminho. Mas as grandes instituições ainda estão aí. Então eu acho que é um ajuste natural que só beneficia o investidor, né? E aí, aproveitando que você está aqui,
pouco tempo que nos resta. Que ruim, né? Foi rápido. É, né? muito rápido. Mas você falou um negócio que me interessa muito, né? A gente sempre conversa sobre isso aqui. Sobre a questão do mercado VC, principalmente Brasil. Né? Hoje, quando o pessoal de crédito vem, pergunto pra caramba, que é uma galera que tá olhando mais endividamento de empresa e fala-se num crescimento de crédito aí, o pessoal tá olhando bem pro mercado, mas eu pergunto, e tem empresa para isso tudo, né, para crédito? E na questão de VC, questão de seed money, como que você vê as empresas brasileiras hoje preparadas até para ter essa investida? Tudo bem que a taxa de juros está alta, a gente sabe que deu uma diminuída muito grande em pessoas querendo colocar dinheiro, mas daqui a pouco se diminuir também. Como está essa preparação dessas empresas até para receber esse capital? Como é que você vê essa evolução hoje, Renato? Então, eu acho que o mercado deu uma piorada boa aí com esses juros mais ou menos. Na verdade, acho que foram duas, né? Primeiro a pandemia, os excessos, né? Depois ajustaram. Eu costumo dizer que o valuation veio mais para a realidade. Não à toa, o maior número de transações que a gente fez no nosso VC foi em 2022. Foi quando o mercado foi pro saco. Foi que a gente pegou várias empresas muito boas num valuation muito mais realista. De novo, a gente adora a crise por causa disso, porque quando todo mundo sai correndo é quando a gente quer entrar na água, né? É interessante, só que depois aí veio o pós, né? Que é a ressaca. Que é o seguinte, as empresas se adaptando a esse cenário de uma realidade de valuation, muitas morreram no meio do caminho, e agora a gente tem um cenário de juros elevado, que infelizmente o investidor não está querendo tomar muito risco por conta disso, né? Você tem uns juros aí fantásticos, sendo que você basicamente com risco zero, né? Então acaba não fazendo sentido. Então o mercado de VC ele está realmente muito parado, muito parado. Eu vejo até os empreendedores um pouco mais desanimados, né? Acho que a realidade está um pouco nesse sentido. Esse ano pra gente foi muito mais parado do que o ano passado, por exemplo. A gente está sentindo mais parado. O pessoal não tá querendo nem tomar dinheiro que a gente sabe que não tem, né? Porque, de novo, o cara tem a opção rentismo exorbitante, ou eu vou tomar risco aqui numa empresa, sabe lá se eu vou perder um dinheiro, né? Então, tá meio parado. A gente mesmo vai lançar um VC aberto agora, né? Para investidor mesmo. A gente ia fazer esse ano, postergamos pro ano que vem. Mas, exemplo, semana passada, eu gosto muito de escutar podcast, aí podcast até da G4, nosso concorrente? Pode ser que sim. Mas eu falo aqui, não tem problema. Que o pessoal tava até num evento lá fora, lá em Nova York, né? O pessoal até da Cora, Cora, falando que o lá de fora, o que eles veem muito, né? O olhar Brasil, vamos colocar assim, né? Tinha sempre a visão que você começava coisas num momento ali no Brasil, você tinha até um nível de eficiência interessante, vamos falar até de um Nubank ali que é muito ligado, e só tem que não dava lucro. E aí, com a questão de alta de juros e tudo, o desafio foi dar lucro. E aconteceu um fenômeno que eles falaram que é bem interessante, porque parece que quando você fala isso, você mata um monte de empresa. Só tem que muitas empresas começaram a falar, cara, consegui dar lucro, e agora? Entendeu? Então talvez, eu sei que o mercado tá parado e realmente é ruim, mas nessas crises também, vem aí essa questão de eficiência, talvez você falou, na questão de gestão de empresa mesmo. Acho que isso que ajuda demais o Brasil. Né? Eu concordo pra caramba, eu acho isso, só que sabe que coisa interessante? Esse ano a gente viu menos deal flow. Deal flow é aparecer mais oportunidades. Coisa maluca. Tá. Eu vi bem menos oportunidade aparecendo. Então você viu o pessoal mais desanimado desanimado. Arrumar a casa pra poder ir pra dentro. É isso aí, a gente tá vendo muito disso. Aí você fala com o VC, estamos olhando, estamos vendo, mas não tá tendo tanto movimento. Você não vê nenhum ousado falando, cara, vem aqui enxergar alguma coisa aqui não dentro de casa. Não estamos vendo muita coisa, bem parado mesmo. De novo, pra gente a gente tá vendo o mercado mais parado que o ano passado. E ano passado foi pior. Você para pra ver, foi pior. Que era um mercado ainda que tava ajustando vindo de 2022, né? A gente achou que todo mundo, né? Não, os juros vai cair, opa, vamos comprar em Brasil, comprado em real, coisa vai melhorar, e foi o inverso, né, que aconteceu, né? Isso é ruim pra quem tem mandado de alocação, né? Porque no ano passado mesmo, retrasado, o que abriu de venture capital pra gente poder, pra Verecos principalmente, pra gente poder alocar na distribuição, o cara tem que alocar isso tudo, né, filho? E preparado pro que a gente tava falando de cenário que ainda não aconteceu, que na verdade tá pior, né, o cenário local. Mas os caras estão com grana aí no bolso, hein, Marcos Saravai? Cuidado, hein, Marcos Saravai? Os caras estão com grana no bolso, hein? O detalhe não é falta de dinheiro o problema hoje. Olha isso, Marcos Saravai. Olha isso, Marcos Saravai. Grava essa frase aí. Deixa, vamos botar na Thumber. Não é falta de dinheiro o problema hoje. O problema no mercado de VC não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro mesmo, é falta de disposição à tomada de risco.
É isso. O cara vê uma portinha entrada ali pra tomar o risco. É isso aí. Só tem como ele tem mandato, qualquer risco também, o cara daqui a pouco tá falando, ó, Toma tô cuidado. tomando aí. Mas aí ele viveu 2022, Não ele, faz, ó. né? Tá certo, tá Melhor certo. devolver o dinheiro aqui e não fazer nada. Não tem meu problema amigo. nenhum, devolve melhor. corrigido, o cara fala obrigado, isso aí. esse negócio aí. É isso aí. Mas isso, de certa forma, digo triste, mas é ruim, né? É A gente não ruim, avança como não mercado avança, Brasil, né, não cara? avança. Não é um negócio... Até parando pra Interessante. pensar assim, o que acontece com a Bolsa Brasileira? É um pouco do mesmo paralelo. Você tem o fluxo indo embora totalmente para os Estados Unidos. Você tem, inclusive, o pessoal vendendo renda fixa para ficar em renda fixa americana. Você tem o pior dos cenários. O cara tá tirando do Brasil da renda fixa e tá tirando de ações. Por quê? Porque, primeiro, renda fixa, o diferencial de juros dos Estados Unidos é pequeno. Uhum. Por que o gringo vai tomar risco aqui com essa oscilação cambial e falta de previsibilidade? Você tem os Estados Unidos quietinho lá ganhando E o juros bons. bonde tá agora tranquilo, né? Aí você vai comprar ações. Pra que eu vou tomar risco no Brasil? Ah, tá barato. Sei se tá barato. Não tô vendo muito crescimento, não tô vendo a perspectiva. Sendo que você tem AI, você tem tecnologia de ponta, as empresas com caixa grande crescendo. Os earnings do S&P do trimestre passado foi 85% das empresas foi acima da expectativa. Faz sentido o cara tomar risco no Brasil? Não faz. Então, enquanto continuar esse cenário, dificilmente esse fluxo vai mudar, viu? Dificilmente. É duro dizer isso, mas dificilmente. Não, mas é duro, mas é importante. Porque não adianta estar barato se não tem fluxo. Não tem fluxo, não anda. Não anda, né? É. O cara, talvez, hoje, pra olhar alguma coisa, ele também tem que olhar o pezinho aqui e lá fora também, né? Mas ele tem que começar já olhando o pezinho lá fora. Eu acho que é simples. O mundo está muito mais globalizado. Não faz sentido com investimento você depender do mercado brasileiro, que é 2% quase aí do mercado global, né? Eu falo muito em apresentações que a gente faz de Estados Unidos. Hoje, a Bolsa Americana representa 61% da alocação global. 61%. E nos nossos dados só vai aumentar essa concentração. Por quê? Porque é onde está todo o dinamismo econômico, é onde está toda a inovação. Você tem uma briga pela China, mas não é uma democracia aberta, você não tem tanta transparência. Aí o empreendedor de primeira, quando ele vai pensar em empreender, ele quer ir para os Estados Unidos. Entendeu? Então a gente acha que essa concentração nos Estados Unidos deve aumentar ainda mais. A última, então, pra sair pra aula aqui. Falando em justamente democratizar, né? Acho que a palavra que vocês estão, os veículos estão fazendo é muito isso. Democratizar de uma forma fácil, aperta no botão aqui, se alocou em 500 empresas e ainda recebe uma renda, né? Dividendo, né? Quais são os próximos passos da Buena Vista? Assim, o que você acha que vai além, que vocês poderiam ajudar o brasileiro a alocar melhor, né, os seus recursos? Volta para a história de VC. Lembra que a gente falou que o plano sempre muda, né? Sim. Então, a gente tinha uma estratégia inicial, os nossos fundos que a gente já tem hoje passado estão indo muito bem, o Dietona Absoluto tá bem, o VC tá legal também, apesar do momento, mas a gente percebeu, depois que a B3 permitiu os ETFs de dividendos, não que a gente só vai trabalhar com isso, mas a gente viu a primeira evolução para a linha de ETF, que é o que a gente gosta muito, a gente estrategicamente está posicionado para investir muito em ETFs. A gente acha que é um mercado que a gente sabe fazer, a gente entende bem e a gente pode contribuir para democratizar. Então, o que a gente deve fazer? Vir com produtos mais ou menos na linha do SPY-11 e do K11, que complementam as ofertas que tem hoje no mercado. Então, é isso que a gente está olhando. Então, assim, lançar o K11, olhar qual a próxima próxima que a gente vai trabalhar, que pode ajudar também a democratizar. Mas sempre isso, tá? Se você pegar todos os nossos fundos, tirando o VC que é proprietário, todos os nossos fundos são para o investidor geral. A gente não tem nenhum produto qualificado. Isso é muito bom. Porque a gente quer dar realmente esse acesso para qualquer investidor. Boa. Isso é muito bom. Isso é excelente. Muito bom. Marcão, vamos ter que ir. É uma muito aula, rápido, senão a gente né? ficar aqui 300 anos aqui falando de VC. Isso é muito bom. A gente fala. Prazer falar com os caras que é referência. Fala aí, que é isso? o Marcos Saravalli. O índice de small cap do Marcos Saravalli. Aí, ó. Vamos montar lá fora, porque Vem aqui não aí. pode. A gente monta lá referência fora. small cap, A gente pô. monta lá fora e faz aqui, né? Replica aqui. Renato, pode Só falar. com renda, só com renda. Agora é tudo renda, né? Só renda. Só renda. Pô, É tudo com Não, renda. não Tudo tem com renda. nenhum small cap da É. Renatão, obrigado aí mesmo. Pô, Irmão, foi uma tamo aula. junto. Eu que Obrigado aí. agradeço. Cara, Gentil. ótima missão aí agora, né? Não, pra gente, pô. A gente tá na Sucesso ponta aí, da né? cozinha e precisa de vocês na ponta, educando cada vez mais o investidor. Isso aí não tem dúvida. Porque Isso é aí- o papel primordial, cara. Isso aí não tem a dúvida que a gente faz. Eu sei. Galera, obrigado Excelente. e até a próxima FDBs. Um Até abraço. mais.